Vamos lá, meninos e meninas, bom dia. Vamos para a correção do exercício, né, da atividade que eu passei a semana passada. E é desse texto, A Pobreza da Riqueza, que inclusive eu li, né? Fiz as explicações e vocês ficaram para responder o exercício, certo? Mas eu não posso corrigir esse exercício sem antes refazer a leitura dele, para a gente retomar o raciocínio, a ideia sobre o texto, enfim. Peço desculpas se aparecer alguma coisa aqui na tela do meu celular, porque como as aulas estão sendo remotas, né, os alunos ficam enviando dúvidas, né, prints nos grupos, enfim, certo? Então, caso apareça, vocês desconsiderem. Mas vamos focar aqui no texto. Então, nós fizemos uma discussão sobre esse texto. Vimos que esse texto, ele é muito bom. Em um primeiro plano, eu trabalhei com vocês umas fotografias, né, que também ilustram o livro em que esse texto se encontra. Né, tudo isso para a gente construir argumentos sobre o que de fato é esta pobreza que tem da riqueza, né? Então, eu vou ler o texto. Diz assim: a pobreza da riqueza. Em raros países, os ricos dispõem de tanta ostentação quanto no Brasil. Apesar disso, os ricos brasileiros são pobres. São pobres porque compram sofisticados automóveis importados com todos os exageros, equipamentos da modernidade, mas ficam horas engarrafados ao lado dos ônibus do subúrbio. E às vezes são assaltados, sequestrados e mortos nos sinais de trânsito. Presenteiam belos carros a seus filhos, mas não dormem tranquilos enquanto eles não chegam em casa. Pagam fortunas para construir modernas mansões desenhadas por arquitetos de renome e são obrigados a escondê-las atrás de muralhas, como se vivessem nos tempos dos castelos medievais. Os ricos brasileiros usufruem privadamente de tudo que a riqueza lhes oferece, mas vivem encalacrados na pobreza social. Nas sextas-feiras, saem à noite para jantar em restaurantes tão caros que os ricos da Europa não poderiam frequentar, mas perdem o apetite diante da pobreza que por perto lhe arregala os olhos, pedindo um pouco de pão. Ou são obrigados a comer em restaurantes fechados, cercados e protegidos por policiais privados. Quando terminam de jantar escondidos, são obrigados a tomar o carro na porta, trazido por um manobrista, sem o prazer de caminhar pela rua, ir a um cinema ou teatro e seguir até o bar preferido para conversar sobre o que viram. Mesmo assim, não é raro que o pobre rico seja assaltado antes de terminar o jantar, ou seja, na estrada, a caminho de casa. Felizmente, nem sempre acontece, mas, certamente, a viagem é um susto durante todo o caminho, até quando se abre o portão automático, como as antigas portas levadiças dos castelos medievais. E às vezes o sobressalto continua, mesmo dentro de casa. Os ricos brasileiros são tão pobres de tanto medo. Por mais riquezas que acumulem no presente, são pobres na falta de segurança para usufruir o patrimônio no futuro e vivem no susto permanente diante da incerteza que os filhos crescerão. O rico brasileiro fica menos rico de tanto gastar dinheiro apenas para corrigir os desacertos criados pela desigualdade que suas riquezas provocam em tempos de insegurança e ineficiência. Em termos de insegurança e ineficiência. No lugar de usufruir todo o seu dinheiro,
é obrigado a gastar uma parte dele para proteger-se de perdas que sua riqueza provoca. Por causa da pobreza ao redor, os ricos brasileiros vivem um paradoxo. Para ficarem mais ricos, têm que ficar mais pobres, gastando cada vez mais dinheiro apenas para se proteger da realidade hostil e ineficiente. Quando viajam ao exterior, se tiverem um mínimo de informação, os ricos sabem que no hotel onde se hospedarão serão vistos como os destruidores de florestas na Amazônia, usurpadores da maior concentração de renda no planeta, assassinos de crianças na Candelária, portadores de malária, dengue, verminose. São ricos empobrecidos pela vergonha que sentem ao serem vistos pelos olhos dos estrangeiros. Porém, a maior pobreza dos ricos brasileiros encontra-se na sua incapacidade de enxergar a riqueza que há nos pobres. Foi essa pobreza de visão que impediu os ricos brasileiros de perceberem há 100 anos a riqueza que havia nos braços dos escravos libertos, se lhes fosse dado o direito de trabalhar a imensa e ociosa terra em que o país dispunha. Se tivessem percebido esta riqueza e libertado a terra junto com os escravos, os ricos brasileiros teriam abolido a pobreza que acompanha ao redor da riqueza. Se os latifúndios tivessem sido colocados à disposição dos braços dos ex-escravos, a riqueza criada teria chegado aos ricos de hoje, que viveriam em cidades sem o peso da imigração descontrolada, com uma população sem miséria. A pobreza de visão dos ricos impediu-os de ver a riqueza que há na cabeça de um povo educado. Ao longo da vida, a nossa história, os ricos abandonaram a educação do povo. Desviaram os recursos para criar riqueza só deles e ficaram pobres. Contrataram trabalhadores com baixa produtividade, investem em modelos e equipamentos e não encontram quem saiba manejar. Vivem rodeados de compatriotas que não sabem ler o mundo ao seu redor. Muito mais ricos seriam os ricos se vivessem em uma sociedade onde todos fossem educados. Achando que ao comprar água mineral se protegem das doenças dos pobres, os ricos constroem viadutos para seus carros com o dinheiro que teria sido permitido colocar água e esgoto nas casas do povo. Montam modernos hospitais, mas têm dificuldades para evitar as infecções decorrentes de esgotos nas cidades. Com a pobreza de achar que poderiam ficar ricos sozinhos, construíram um país doente e vivem no meio da doença. Há um grave quadro de pobreza entre os ricos brasileiros, e esta pobreza é tão grave que a maior parte deles não percebe. Por isso, a pobreza de espírito tem sido o maior inspirador nas decisões governamentais das pobres elites ricas brasileiras. Se percebessem a riqueza potencial que há nos braços e nos cérebros dos pobres, os ricos brasileiros poderiam reorientar o modelo de desenvolvimento em direção aos interesses de nossas massas. Esta seria uma decisão que enriqueceria o Brasil inteiro, pois os pobres sairiam da pobreza e os ricos sairiam da vergonha, da insegurança, da ineficiência e da insensatez. Mas talvez isso seja querer demais. Os ricos são tão pobres que não percebem a tristeza em que usufruem suas malditas riquezas. Esse texto, eu não li antes porque vocês já sabiam que eu já trabalhei ele em sala. Ele é de Cristóvão Buarque, um escritor
já foi ministro da Educação, que tem uma visão muito grande, muito crítica, mas assim com os pés no chão, sobre a realidade brasileira, né? Eu gosto muito desse texto, acho ele um texto muito forte, muito reflexivo, e mais do que isso, um texto muito bem escrito em termos de língua. Você tem aí nesse primeiro parágrafo, ele apresenta essa pobreza que há na riqueza, onde os brasileiros que são considerados ricos, né, em contraponto, em uma posição de dinheiro, são considerados ricos, mas são pobres na questão da equidade, em se colocar no lugar do outro, e mais do que isso, eles constroem a sua riqueza, né, na base da pobreza dos outros. Então, como pode um ser humano, seja ele brasileiro ou não, mas nós focamos no Brasil por isso ser um quadro de grande maioria entre os ricos, como pode alguém ser feliz sendo rico, sabendo que sua riqueza é construída no sofrimento do outro, na pobreza do outro, tirando o direito do outro, né? Porque em se tratar de política, infelizmente no nosso Brasil, muitos enriquecem negando direitos vitais de outras pessoas, né? Porque a partir do momento que eu vou negligenciar essas questões como saneamento básico, a questão do SUS, do dinheiro público para a saúde, para a educação, a partir do momento que eu tiro um direito desse, que é um direito vital, é um direito garantido pela Constituição federal do nosso país, a partir do momento que eu faço isso, eu não posso acreditar que uma pessoa possa ser feliz sabendo que toda a sua riqueza é construída na infelicidade, na desgraça, e comprometendo o futuro de uma nação inteira. Então, é sobre isso que, em grande parte, o texto fala. Uma das partes que eu gosto muito dele também, acho que ele foi muito feliz, é nesse quinto parágrafo aqui, quando ele diz que esse brasileiro rico, né, e pobre em valores, ele viaja para o exterior, o estrangeiro, né, ele recebe esse brasileiro com um olhar diferente do que o brasileiro pensa que o estrangeiro vai o receber. Né? Então ele viaja arrasando para o exterior, só que quando ele chega no exterior, o que aquele país ou o que aquela pessoa conhece desse brasileiro é o que as mídias, é o que a imprensa divulga. E em sua grande maioria, o que se noticia, né, nos jornais do nosso país, nas mídias, nos meios de comunicação, são coisas ruins, né? Justamente não com a intenção de colocar o nosso país numa posição ruim, mas numa questão de mostrar e despertar para o nosso brasileiro que as nossas realidades elas podem sim ser modificadas através de um esforço, de uma ação conjunta. Então esse estrangeiro ele recebe o brasileiro olhando para ele pensando nisso, esse é um brasileiro, ele é portador de dengue, e aí ele coloca tudo isso, ó. Assassinos de criança da Candelária, portadores de malária, dengue, verminose, são ricos empobrecidos. É muito forte esse termo, os ricos empobrecidos, né? E muito feliz também. E enfim, o texto é muito bom. É um texto para ler, reler. Eu sei que vocês, toda vida que vocês forem, infelizmente, ele não é uma crônica, mas ele é um texto que durante muito tempo, essa riqueza empobrecida, ela vai ser uma realidade do nosso país, infelizmente. Então, acaba sendo um texto atemporal por conta disso, né? Em sua estrutura, ele não é atemporal, mas no seu sentido, ele poderia ser. Porque durante muito tempo, nós vamos ter ainda essa realidade dessa riqueza empobrecida. Ok? Todo mundo está entendendo? Vamos seguir. A primeira questão diz assim: em um primeiro momento, o título do texto pode gerar um paradoxo aparente, pois, e aí, um paradoxo por conta dessas duas palavras que você pode pensar
que elas são antônimas, né? Que elas são contrárias. E aí, quando nós vamos ficando a par do texto, nós percebemos o quanto uma se agrega, né? E se une em sentido à outra. Então, o paradoxo está aparentemente na letra C. Pobreza e riqueza estabelecem entre si uma oposição. Logo, se há riqueza, em tese, não deveria ter pobreza e vice-versa. Então, quando você não lê o texto, quando aparentemente você olha o título, ou se você não se detém à ideia do texto, você vai pensar que pobreza e riqueza são palavras antônimas. Então, aquele que é rico, ele não pode ser pobre e vice-versa. Aquele que é pobre, ele não pode ser rico. Só que esse paradoxo aí, ele é aparente. Porque nós vimos diante do texto que há sim a pobreza na riqueza, certo? Então, essa primeira acertou quem marcou a letra C. A segunda questão, talvez alguns tenham dúvida, porque ela é uma questão de gramática mais complexa, e eu não vou me deter muito a ela, porque vocês irão aprendendo, certo? Minha ideia com esse texto era que, diante desse contexto atual e diante de outros contextos, vocês pudessem despertar e construir argumentos para vocês não ficarem só no campo do óbvio, do tipo, a riqueza é isso, a pobreza é isso, e não há riqueza na pobreza, certo? Era mais uma questão de interpretação de texto, então por isso que eu não vou focar muito, tá certo? A 2 diz assim: assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, isso quer dizer, em ordem, os valores semânticos das conjunções destacadas nos trechos. Então, tenho no trecho: 1. Pagam fortunas para construir modernas mansões desenhadas por arquitetos de renome e são obrigados a escondê-las atrás das muralhas. Então, esse fragmento está no primeiro parágrafo. Então, quando ele diz isso, eles pagam mansões, fortunas, tudo e são obrigados a viver escondidos dentro dela. Então, se eles pagam modernas mansões, que são desenhadas por arquitetos, que tem tudo de melhor ali dentro, né? A maior estrutura, eles não eram para viver escondidos dentro dessa casa. Não eram para ter seus muros como muralhas. Então, quando ele utilizou esse i aí nessa segunda oração, que começa nessa vírgula aí, né, depois dessa vírgula, ele foi contrário. Então, essa ideia aí, ela é adversativa, ela foi contrária. Se ele contrata os melhores arquitetos, a casa tem tudo de bom, é um sonho. Tudo que uma pessoa assim, Ave Maria, queria. E aí ele tem que viver escondido por essas muralhas, é contrário, ele não deveria viver escondido, certo? A 2. Muito mais ricos seriam os ricos se vivessem em uma sociedade onde fossem todos educados. Então, esse se aí desse trecho 2, que está no 7º parágrafo, ele coloca aí uma condição. Eles seriam muito mais ricos se... Então, é uma condição. Eles viveriam mais ricos. Por quê? Porque aí já que eles teriam a riqueza financeira, e já que eles tinham já a riqueza financeira, se eles pensassem assim, eles teriam essa riqueza espiritual, essa riqueza de valores, então eles seriam mais ricos, né? Porque essa riqueza ela seria agregada. Então, a 2 é condicional. A 3, os ricos brasileiros usufruem privadamente tudo que a riqueza lhes oferece, mas vivem encalacrados na pobreza social. Então, nessa segunda oração, que começa na vírgula, que antecede o mas, você novamente tem uma ideia aí adversativa, é adversativo. Por quê? Os ricos brasileiros usufruem privadamente de tudo que a riqueza lhes oferece. Então, tudo que a riqueza oferece, eles têm.
mas eles vivem encalacrados na pobreza social. Por quê? Porque essa riqueza ela é construída à base da pobreza do outro. Então, eles têm uma dívida social. Certo? Então, a segunda oração, ela é contrária à primeira. Então, acertou quem marcou a letra D. A terceira questão diz assim: segundo Cristóvão Buarque, que é o autor do texto, a desigualdade social brasileira gera impressão de que se tem muito, quando, em verdade, tem-se muito pouco. Gasta-se muito a fim de se minimizar a sensação de medo e o desconforto causados pela disparidade entre as classes. Acertou quem marcou essa letra A. Vejam só. O que é que Cristóvão Buarque, só para ilustrar essa questão 3, o que é que ele coloca ali? Né? Uma das questões que ele coloca no texto que gera essa desigualdade. Ele tem muito, esse indivíduo rico, ele tem muito dinheiro, ele conquista muitos bens materiais, mas ele precisa gastar muito também para ter a sua segurança, para manter a sua segurança. Então, ele precisa de uma casa fortemente segura, com muros, com portões, com segurança. Ele anda num carro, um carro bom, muito caro, mas ele precisa de um motorista, ele precisa de um segurança. Por quê? Porque ele teme que aquele que não tem o que ele tem pode causar alguma coisa ou fazer algo contra a sua vida. Então, ele gasta muito, digamos, construindo uma ponte enorme, não é para o seu carro luxuoso passar, mas ele não pensa que aqui ele sofre de problemas como aquela outra pessoa que não tem sofre, né? Quer dizer, ele gasta com tudo isso, mas ele sofre com a dengue igual o que não tem, né? Então, e aí ele vai pensar por quê? Porque aquele seu dinheiro que você poderia ter estruturado o saneamento básico e construindo e usufruindo e oferecendo saneamento básico à população, aquelas pessoas iriam adoecer menos, iriam poluir menos. E aí, poluindo menos, essa poluição ela não é só para o pobre, ela também chega para o rico. Mais ou menos isso. A questão 3 acertou quem marcou a letra A. A questão 4. Em relação às ideias defendidas pelo autor, é correto afirmar que ele compara os ricos brasileiros aos pobres, porque aqueles, apesar de terem dinheiro, que no caso são os ricos, são pobres de tanto medo e vivem uma pobreza social em razão da necessidade de se proteger desses. Claro, eles são ricos, mas eles são pobres porque eles não podem usufruir de sua riqueza, porque são conscientes da desigualdade que causam, né? E aí eles têm medo por conta disso. Então, essa questão 4 acertou quem marcou a letra C. A quinta questão diz assim: no fragmento, mesmo assim, não é raro que o pobre rico seja assaltado antes de terminar o jantar, ou depois, na estrada a caminho de casa. O trecho grifado permite pensar que o autor ele reafirma sua crítica em condição ao rico brasileiro. Né? Então, acertou quem marcou a letra C. Ele reafirma o tempo inteiro, ele reafirma a ideia dele. Né? Então, você imagine, minha gente, você ter tudo isso e não poder usufruir. Então, não seria mais fácil construir uma política de divisão em que todos pudessem estar mais ou menos nivelados, né, tendo condição, e aí você viveria em paz, né, iria usufruir de sua riqueza em paz. Então, essa questão 5 acertou quem marcou a letra C. Questão 6 diz assim: De acordo com o texto, os ricos dos países pobres são pobres também, pois não podem, em função de abismos econômicos, pois eles mesmos... De acordo com o texto, os ricos dos países pobres são
pobres também, pois não podem, em função do abismo econômico, por eles mesmo criado, sair e desfrutar da paz de uma vida livre, já que estão aprisionados e escondidos com medo. E aí segue a mesma ideia, né? Então, essa questão 6 acertou quem marcou a letra B. Questão 7. Os ricos brasileiros vivem um paradoxo. Mais uma vez, nós temos um paradoxo. Para ficarem mais ricos, tem que ficar pobres. Então, esse para aí, sublinhado, ele tem a função de quê? De um fim, de uma finalidade, né? Os ricos vivem esse dilema. E qual é o dilema? Para eles ficarem ricos, eles precisam ficar. Para ficarem mais ricos, precisam ficar. E aí o texto segue. Certo? Então, essa 7 acertou quem marcou a letra D. A 8. Usurpadores da maior concentração de renda do planeta, que está no 5º parágrafo. O termo destacado, que no caso é usurpadores, pode ser substituído por. Então, você iria procurar uma palavra sinônima aqui. Então, a palavra que tem o mesmo sentido de usurpadora é dominadores. Então, essa questão 8, a palavra sinônima, que tem o mesmo sentido em substituição, seria a letra D. 9. Embora todos os ricos, segundo o texto, esses brasileiros de maior poder aquisitivo passaram por verdadeiros constrangimentos ao viajarem rumo ao exterior. Por quê? E aí, esse daí, inclusive, eu foquei, né? São vistos como os grandes responsáveis pelas mazelas socioeconômicas observadas no Brasil, né? Que é aquilo que eu disse. Então, ele chega lá querendo usufruir das suas riquezas, querendo, né, esbanjar, mas, na verdade, eles lá nos conhecem muito bem. A riqueza que havia nos braços dos escravos libertos e lhes fosse dado o direito de trabalhar. Então, a riqueza que havia, então o termo sublinhado lhes, aqui, esse lhes, ele está querendo saber o que é que ele retoma, né? Então, seriam os escravos libertos. Para não repetir escravos libertos, o lhes retoma ele. Certo? Então, acertou na 10, quem marcou a letra C. 11. E esta pobreza é tão grave que a maior parte deles não percebe. Então, o tão que, eles têm aí o sentido de quê? De uma consequência. Então, essa foi a correção. Então, acertou quem marcou a letra A. Essa é a correção. Mas a mensagem, né, a gente viu a questão da estrutura do texto, mas eu queria que vocês percebessem que é possível, né, diante de toda a realidade social que nós vivemos, é possível que esse rico brasileiro ele seja pobre justamente por negar a felicidade, o direito, a sobrevivência de muitas pessoas que dependem daquele direito. Porém, é possível sim a pessoa ela ser feliz e ela ser rico, mesmo que lhe falte algo. A maior riqueza que nós podemos ter em nossa vida é essa riqueza de valor, essa riqueza de equidade, é a riqueza de se colocar no lugar do outro, é a riqueza de continuar lutando, sonhando, buscando, mesmo diante de algumas ausências. Todos nós possuímos ausências, certo? Em todos os momentos da vida. Quando você era criança, você sentia a ausência de alguma coisa. Você é adolescente, você sente a ausência de outras coisas. Você vai ser um adulto, um idoso e vai sempre lhe faltar alguma coisa. Agora a gente precisa pensar e priorizar o que é que não pode nos faltar nunca. Quais são os valores que eu carrego comigo, que eu tenho desde cedo, toda a vida, e que em momento nenhum, em situação nenhuma, eu pretendo, eu desejo e eu quero. Então, eu devo ser rico de tudo aquilo que o dinheiro não compra. Certo? Fiquem com Deus e até mais.